Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Hoje nós estamos apresentando o 7º programa Na Contramão. E hoje vou dedicar também, não só hoje, mas o próximo programa de quinta-feira que vem, e nós vamos falar sobre a mulher samaritana, sobre esse encontro que Jesus teve com essa mulher. E nós vamos dedicar essa semana a falar disso. E hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana e a conversa que ela teve com Jesus, né? O seu discurso ao lado do poço que Jacó tinha construído há milênios atrás, e aquele poço ainda estava ali. E o resultado dessa conversa, o que foi e o que aconteceu. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4. Lembrando, se você começou a acompanhar o programa hoje, nós estamos estudando o Evangelho de João por assunto e nós vamos estudar ele até o final. E hoje nós chegamos no capítulo 4 e nós vamos estudar dos versículos 1 até o 18. Vamos falar sobre a mulher samaritana. Então vamos começar com uma leitura nos versículos 1 até o 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Então, como nós estudamos quinta-feira passada, os discípulos de João, eles estavam debatendo com os judeus. Sobre o quê? Sobre por que Jesus já estava batizando mais do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava. O batismo de Jesus não é com água, e sim com o Espírito Santo. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, eles já estavam superando João Batista no batismo, no ensinamento e principalmente no número de seguidores. E quando começou essa discussão entre os discípulos de João Batista e os judeus, Jesus ficou sabendo. Então Jesus ele começa a se deslocar para a Judéia, quer dizer, para a Galiléia. Ele estava na Judéia ali próximo de Jerusalém, e ele se desloca para a Galiléia. Para quê? Para fugir desses religiosos. Por quê? Porque Jesus tinha medo? Não, Jesus ele sabia que ele seria martirizado um dia, ele sabia que ele ia morrer na cruz, desde o começo. Mas ainda não era o momento. Ainda não era o momento de Jesus ser martirizado, de ser crucificado. Tinha o tempo certo. Então Jesus se retira de perto dos judeus, que poderiam tirar sua vida, porque ainda não era o momento. Ele ainda tinha que continuar com o seu ministério. E o ministério de Jesus, nós vamos ver todos os acontecimentos citados por João até o final desse estudo. Então Jesus ele se retira. O caminho tradicional para uma pessoa, os judeus faziam para sair da Judéia, para ir para a Galiléia, a rota normal dos judeus, eles circundavam a província de Samaria, quer dizer, ia em volta de Samaria, seguindo o vale do Rio de Jordão ali para o norte, né? Eles não passavam por dentro de Samaria. Por quê? Porque eles tinham, os judeus não se davam bem com os samaritanos, de jeito nenhum. Então eles davam uma volta imensa,
né? Circundava Samaria e ia seguindo o Vale do Jordão no norte para chegar lá. Por quê? Dava uma grande volta. Porque eles não se davam bem com os samaritanos. Os judeus consideravam, principalmente os doutores da lei, os sacerdotes, consideravam eles impuros. Mas Jesus, como ele precisava de tempo, ganhar tempo, ele passou por dentro de Samaria. Né? Uma coisa que dificilmente um judeu faria. Somente em último caso é que ele faria isso. E isso também está de acordo com o mandamento de Jesus para a igreja. Ele manda à igreja que ela comece pregando em Jerusalém, ali na Judéia, depois ela passe por Samaria e de Samaria também ela alcance todo o mundo. Então Jesus, ele mesmo começa cumprindo aquilo que ele manda. Isso que é muito importante, né? O verdadeiro líder, né? Ele mesmo pratica aquilo que ele manda. Né? Tem muitos líderes hoje em dia que falam uma coisa, mas fazem outra. Né? Jesus não. Jesus primeiro ele deu o exemplo de como deveria ser feito e depois ele mandou. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus fez o mesmo trajeto. Estava na Judéia, em Jerusalém, passou por Samaria, e depois para os gentios. E nós vamos ver aqui, essa semana ainda, no desenrolar da história, nós vamos ver que Jesus saiu da Judéia, passou por Samaria e também aos gentios. Se Jesus não tivesse dado esse exemplo bíblico aqui, esse acontecimento, não tivesse dado esse exemplo aos seus discípulos, seria muito difícil para eles pregar para os samaritanos. Muito difícil, né? E como realmente ainda foi meio complicado, né? Somente com a morte de Estevão, lá no livro de Atos, que eles partem para pregar para os samaritanos. Então, esse problema aí de tradição, esse problema de cultural entre eles, impedia que eles se unissem. Mas Jesus ele veio para quebrar isso, né? Outro ponto interessante aqui também que a gente pode observar, né? Que Jesus ele mostra a sua humanidade. Né? Jesus, quando ele estava na terra, ele era 100% Deus. 100% Deus. Ele andou sobre as águas, ele acalmou uma tempestade, ele deu uma ordem a uma figueira, e tudo isso mostra a divindade de Jesus. João, o apóstolo, nós vimos no primeiro estudo, que fala sobre a divindade de Jesus, ele deixa bem claro no primeiro capítulo que Jesus é Deus, e ele deixa isso claríssimo. Mas aqui no capítulo 4, ele quer mostrar também o lado humano de Jesus, né? Tem pessoas que dizem assim, Jesus era 50% Deus, 50% humano. Isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. Qual é a proporção correta? Jesus, quando estava na terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Como pode ser isso? Né? Se é 100% Deus, não pode haver cansaço, não pode haver fome nem sede, porque Deus não sente essas coisas. Se é 100% humano, ele também não poderia realizar tantos milagres, até de controlar a natureza, né? Transformar água em vinho. Então, como pode ser isso? 100% Deus, 100% humano. É um mistério, mas um dia nós vamos saber, quando Cristo voltar, ele vai nos explicar isso. E Jesus, naquela saída da Judéia até chegar em Samaria, uma longa caminhada. Nós sabemos que ali em Israel, até os dias de hoje, o clima é um clima meio pesado, é calor, né? É um clima quente, no deserto, falta água. É um lugar complicado para se fazer uma caminhada, uma jornada, assim como Jesus fez. E quando Jesus chega lá em Sicar, né, de acordo com os estudiosos, os arqueólogos, eles chamam de Siquém. Quando ele chega em Siquém, né, ou Sicar, está aqui no versículo 5, ele sente cansaço.
né? Tá ali, no versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus ele mostra cansaço, sede, fome. Então Jesus mostra o seu lado humano. E João faz questão de registrar isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, para nós vermos também que Jesus também foi humano. Ele também pertenceu à natureza humana. Então, Jesus ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele não é simplesmente um Deus lá distante, num lugar muito longe e que não sabe nada sobre nós. Nosso Deus, ele sabe as nossas dificuldades, sabe da nossa fome, da nossa sede, do nosso cansaço e de tudo que nós enfrentamos aqui na vida material, e ele tem conhecimento de tudo isso, e ele sofreu tudo isso na pele também. Então, por isso ele tem compaixão e misericórdia de nós, e nos perdoa sempre, porque ele conhece as nossas fraquezas. É claro que é preciso um arrependimento sincero também, né? Em primeiro lugar, um arrependimento e aceitar Cristo como seu Salvador, e depois de crente, depois de nascido de novo, aí sim você viveu uma vida santa, vai ter os seus tropeços, as suas dificuldades, aí sim Jesus ele te perdoa, né? Esse ensinamento nós encontramos lá na primeira carta de João, no capítulo 1, mas não é um estudo para hoje. Continuando, versículos 7 a 9. Depois que ele chegou em Samaria, se assentou junto ao poço, continuando. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe... Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui nós vemos que Jesus ele começa a quebrar as tradições judaicas, os preconceitos dos judeus, ele começa a colocar tudo isso por terra. Quando ele começa a conversar com essa mulher samaritana, né, é interessante também que o começo da conversa é um pedido, né? Um pedido de Deus para o homem. Olha que interessante, né? Jesus é Deus, ele passou no deserto, apesar de ele estar com sede aqui nesse momento e cansado, mas Jesus passou no deserto 40 dias sem comer e sem beber. Ele passou e foi tentado pelo diabo, nós já estudamos sobre isso. Jesus também, sendo Deus, ele não precisa de água, de comida, né? Mas Jesus ele começa a conversa com a mulher samaritana, lhe pedindo um favor. Olha só. Como que Jesus começa a conversa com essa mulher. Na verdade, mesmo o que Jesus queria era evangelizá-la. Era pregar o evangelho para que ela fosse salva, para que ela viesse a alcançar a salvação da sua alma. Só que houve aí um choque cultural entre eles, né? Que a mulher fala, como você, sendo judeu, pede beber para mim que eu sou mulher samaritana? Então os judeus e os samaritanos, aqui como diz no versículo 9, eles não se dão. Por quê? Porque na época do reino, que reinava, que o reino estava dividido, era Judá e Israel, né? Samaria, ela virou a capital da Síria. Os assírios tomaram Samaria e fizeram de Samaria a capital deles. E a capital do reino deles ali, naquela região. E ali eles trouxeram estrangeiros de toda parte do mundo. Ali eles trouxeram religiões de toda parte do mundo, ídolos, imagens de escultura, sacrifício a deuses pagãos e tudo. Então aquela região ali ela ficou mista entre judeus e também povos pagãos. Então, os doutores da lei, os mestres da lei, consideravam os samaritanos impuros. Eles não podiam ter contato com os samaritanos. Se eles entrassem numa cidade samaritana, eles já precisavam fazer um ritual de purificação do corpo. Então, eles não conversavam. E outro choque cultural também interessante de frisar aqui é que os judeus eles não conversavam com uma mulher que não fosse parente deles.
Se não fosse parente, eles nem sequer conversavam. E Jesus quebra todo o tabu, todo o preconceito, tudo isso, por quê? Por amor do Evangelho e também para mostrar que o mais importante é a salvação das almas e não tradições e preceitos e coisas de homens, né? E até os discípulos, quando voltam e chegam até Jesus ali e veem ele conversando com a mulher, eles ficam impressionados, né? De Jesus estar conversando com uma mulher. Então aqui Jesus ele mostra que o cristianismo ele transcende as barreiras culturais, né? A tradição humana, os pensamentos, mas não, Jesus ele quer a salvação de todos os povos, né? Jesus não escolheu certas pessoas para a salvação, mas ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento, né? Então ele começa mostrando isso através dos samaritanos. Continuando o estudo, nós vamos ler dos versículos 10 até o 15. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus, vendo ali o preconceito que havia entre judeus e samaritanos, interessante também notar que a mulher reconhece Jesus como um judeu, então quer dizer que Jesus ele tinha a aparência de judeu, né? Não era esse Jesus pintado nos quadros das igrejas aí que a gente vê um Jesus europeu, né? Um Jesus loirinho do olho verde, europeu, de cabelos lisos, né? Mas nós vemos que ela, olhando Jesus na sua forma física, ele era igual a qualquer outro homem, nas suas vestes também. Mas ela olha para Jesus e consegue reconhecer nele um judeu, né? Ela não viu ali um europeu, né? Como pintam nos quadros aí muito erradamente, né? Como ensinam totalmente retorcido, Jesus não tinha aquela imagem que nós vemos nas igrejas. O homem loiro, de olho azul, de barba, né? Uma barba lisa, cabelo castanho, né? Magrinho. Essa não era a verdadeira aparência de Jesus. Jesus se parecia com um judeu, né? Mas a real aparência, o rosto de Jesus, nós só vamos saber mesmo assim que ele voltar. Mas essa história de Jesus loirinho é uma invenção da Igreja Católica, né? Dos pintores, dos grandes pintores até, né? da antiguidade, que fizeram lá a imagem que eles achavam, né? Fizeram um Jesus europeu, né? Mas ela reconhece ele como um judeu e ela fala para ele: tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, onde pois tem água viva, né? Você não tem como tirar água. Ela não entendeu, né, de que água Jesus tratava, de qual era essa água que ele falava. Ela não compreendeu, né? E há 2 semanas atrás, né, nós estudamos sobre a visita de Jesus a Nicodemos, de Nicodemos a Jesus. E Nicodemos também não compreendeu as palavras de Jesus, né? Capítulo 3, volta um capítulo anterior, vamos ler os versículos 4 e 5, né? Não, de 3 a 5. Jesus fala assim para Nicodemos, que tinha ido visitar ele, né? Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, um mestre lá em Israel, em Jerusalém.
Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ali, como Jesus fala para a mulher samaritana da água, né? Que ele daria uma água na qual ela não teria mais sede. Ela fala: mas o senhor não tem um balde, uma corda para retirar essa água e o poço é fundo? Ela não compreendeu. Ela estava ligada nas coisas materiais. E quando Jesus fala para Nicodemos: você tem que nascer de novo, ele também não compreende das coisas espirituais. Ele fala: mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Então, essas pessoas, elas estavam ligadas nas coisas materiais e não compreendiam as coisas espirituais de Deus, né? Então, nós vemos que o homem que não vive a espiritualidade, ele não compreende as coisas de Deus. É por isso que tantos distorcem a Bíblia hoje. É por isso que tantos deixam de ler a Bíblia porque não compreendem a Bíblia. Acha que é um livro muito difícil de ser compreendido, impossível de ser compreendido. Mas nós vemos que a Bíblia ela é fácil de ser compreendida, desde que você tenha o Espírito de Deus. E Jesus continua aqui falando com Nicodemos, no versículo 5, ele diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós vemos aqui nesse versículo grandes heresias são geradas aqui, né? Porque fala, quem não nascer da água e do Espírito. Já logo a pessoa pensa que nascer da água é o batismo, né? Não, então nascer da água é ser batizado. Então eles acreditam que o batismo traz a salvação. Se o batismo trouxesse a salvação, então o nosso Salvador seria João Batista e não Jesus, porque o João Batista batizava antes do ministério de Jesus, como nós estudamos aqui nas semanas anteriores, né? Mas a água que Jesus fala para Nicodemos, que precisa nascer da água, é a mesma água que ele fala para a mulher samaritana. É a água viva, é a água de fonte da vida, né? Como ele diz aqui no versículo 13 do Evangelho de João, capítulo 4. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vemos aqui que a religião judaica, né, ela deixava o povo sedento, né? A mulher samaritana, ela queria salvação, como nós vamos ver aqui no estudo de quinta-feira, continuando esse assunto aqui. A mulher samaritana, ela queria salvação. Ela queria o perdão dos pecados dela, porque ela era uma mulher muito pecadora, e ela queria o perdão, ela queria a salvação, ela queria de novo adorar a Deus da forma correta, mas a religião dela não permitia isso, ela estava sempre sedenta. Ela estava sempre sedenta por mais que ela cumpria os ritos, né? Por mais que uma vez por ano ela ia celebrar a Páscoa lá em Jerusalém, por mais que ela cumpria tudo que a lei mandava e ordenava para ela, ela continuava sempre com sede. E nos nossos dias de hoje, nós vemos os religiosos dentro da igreja, eles também estão lá, fazem tudo o que o pastor manda, fazem tudo o que o padre manda, fazem tudo o que o líder religioso manda, mas eles continuam com sede ainda. Por quê? Porque eles não beberam dessa água aqui que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. A água de Jesus, uma vez que você bebe, você não sente mais sede, porque ela é uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Mas a água que eles estão bebendo, e que muita gente tem bebido hoje na falsa religião que domina no nosso país e no mundo, esse povo sempre tem sede. É por isso que eles inventam tantas coisas, eles inventam tantos rituais. Eu já vi uma mão gigante dizendo que é a mão de Deus, é óleo ungido para todo lado,
batismo, estão sendo batizados 3, 4 vezes, e rituais de purificação, e é água orada, e é óleo orado, e é água benta, e são tantas coisas, e o povo segue tudo que esses líderes religiosos mandam, mas eles continuam sempre sedentos. Por quê? Porque eles não beberam da verdadeira água de Jesus, que é uma água a jorrar para a vida eterna. E a mulher samaritana, ela, no versículo 15, ela fala assim: disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Para a mulher era um grande incômodo diário percorrer toda aquela distância para pegar água, né? E todo dia ir lá e voltar era um trabalho árduo, pesado naquele deserto, né? Buscar essa água todo dia. Então ela falou, opa, se ele me desse dessa água, eu não preciso mais vir aqui buscar no poço. Então eu vou ter uma economia de trabalho muito grande, né? Vou descansar. Mas ela não entendeu que essa água é espiritual, como Nicodemos também não entendeu do novo nascimento, e como hoje muitas pessoas também não entendem que nascer da água e do Espírito não quer dizer o batismo. Não quer dizer o batismo nas águas, mas sim a água de Cristo, a água espiritual, a água que te lava por dentro e te deixa onde você nunca mais tem sede de Cristo, onde você nunca mais tem sede de salvação, porque você está saciado da sua sede para sempre em Cristo Jesus, né? Então, como ela não compreende mesmo, de maneira nenhuma, a espiritualidade do assunto, Jesus ele muda repentinamente o discurso para que ela possa compreender, né? Leitura dos versículos 16 ao 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Bom, então Jesus ele muda o assunto. Sabe por que você não compreende as coisas de Deus? Porque você não se arrependeu, porque você não abandonou o pecado. É isso que te impede de compreender as coisas de Deus. Quando você abandona o pecado, quando você abandona a vida suja de andar contrário à vontade de Deus, aí sim você passa a compreender a palavra. Se você que está me ouvindo hoje, você nunca compreendeu a palavra de Deus, você já leu várias vezes a Bíblia em vários lugares e não tem compreensão dela, é porque te falta arrependimento, te falta abandonar os seus pecados. E foi exatamente o que Jesus falou para ela. Então chama o teu marido aqui, né? Já que você não compreende mesmo a conversa, chama o seu marido. E ela, eu não tenho marido, né? E Jesus revela para ela, porque 5 maridos já tiveste e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então ela reconhece o seu pecado. Ela reconheceu, ela podia falar assim, tá bom, vou lá chamar meu marido. Meu marido é esse que mora comigo agora, né? O 5º. Como ele vai saber que não é que eu já tive 4 anteriores, 5? Como ele vai saber? Né? É um homem comum, tá me pedindo água. Mas ela confessa o seu pecado. E a partir do momento que ela confessa o seu pecado, aí sim ela vai começar a compreender as coisas de Deus, que nós vamos estudar quinta-feira agora, né? A verdadeira adoração. Ela vai entender a verdadeira adoração a partir do momento que ela se arrepende, a partir do momento que ela reconhece o seu pecado. Então muitos não compreendem a Bíblia hoje, muitos não encontram o caminho da salvação mesmo dentro da igreja. Estão sedentos, estão buscando água e não estão encontrando porque não tem o arrependimento. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículos 17 a 19, a pregação de Pedro dentro do templo era isso que Pedro pedia. Vamos ler lá. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Foi isso que o apóstolo Pedro pregou lá dentro do templo em Jerusalém. Ele teve coragem de falar isso. Ele falou para eles, arrependam-se. O que vocês fizeram até agora
Foi por ignorância? Tudo bem, mas Deus pede, arrependam-se. Então, se você quiser viver uma vida cristã, se você quiser compreender a palavra de Deus, se você quiser nunca mais ter sede de salvação, essa é a mensagem de hoje. Arrependa-se. Arrependa-se. Assim como Jesus não viu tradição, não viu cultura, nada disso, ele foi lá e pregou para a samaritana, quebrando todos os tabus, ela pôde alcançar a salvação. Então você também pode alcançar a salvação. Mas é necessário e crucial que haja arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e aceite hoje mesmo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Muito obrigado por acompanhar o programa. Estamos terminando. E quinta-feira, agora, na próxima quinta-feira, nós vamos estar continuando o estudo sobre a mulher samaritana. Até mais. Tchau.